Olá, pessoal! Essa nossa aula de hoje nós vamos ver como obter clareza nos nossos textos. É uma aula que está seguindo aí a nossa lógica, o nosso planejamento a respeito de como escrever textos jurídicos de forma mais convincente, ok? Então a gente viu quais são os tipos de textos, né, que mais circulam no universo jurídico, quais são os elementos gramaticais principais que norteiam aí cada um dos tipos, tanto a narração quanto a descrição, quanto a dissertação, certo? E aí depois a gente viu alguns fatores, algumas estratégias de como desenvolver um parágrafo nos textos jurídicos. E aí hoje, ao desenvolver esses parágrafos, a gente vai ver então como obter mais clareza nesses textos para que eles possam convencer melhor o nosso interlocutor. Eu acho que vai ser um vídeo mais rapidinho, que é mesmo só para poder orientar vocês com relação à leitura do texto, que é um texto bem didático, tá? É o texto Como Obter Clareza, que vocês vão ter o PDF também lá no grupo de vocês. E aí, depois a gente vai pensar uma atividade ao final desse vídeo, ok? Bom, nesse vídeo de hoje eu fiz algumas anotações rápidas aqui e queria contar para vocês a respeito do contexto histórico da escrita. Até ali meados da década de 80, o que a gente tinha? Era chique, era bonito, era sinal de intelectualidade quando você escrevia um texto que fosse um texto todo robusto, um texto com palavras muito difíceis de serem entendidas, que não eram palavras corriqueiras que faziam parte da mensagem de todo momento ou que distinguia esses textos escritos daqueles textos que eram falados. Então as palavras tinham que ser palavras mais difíceis, palavras desconhecidas. Isso era o significado de escrever bem. A partir da década de 90, quando a gente tem um boom aí na educação e que muitas pessoas então passam a fazer parte do nosso sistema educacional, o que a gente tem? Vários textos chegando dentro da escola. Por quê? Porque já não são mais apenas aqueles textos de pessoas selecionadas, mas a gente tem uma heterogeneidade muito grande dos falares da escola, dos textos que circulam ali, e aí escrever um bom texto, então significava atender a um objetivo traçado especificamente para uma comunicação, né? Porque você tinha que falar com vários públicos diferentes, por exemplo, dentro de uma sala de aula, mesmo que fosse uma sala de aula da escola pública. Tá? Então, se você pensar nesse contexto, o que eu preciso para poder escrever um texto de forma clara? Eu preciso daquilo que eu já falei no vídeo anterior, de estabelecer um objetivo, né? A partir desse objetivo, então, eu pensar qual texto que eu vou escrever, o que eu quero com esse texto, que é o objetivo, e aí eu não vou ser prolixo. O que é ser prolixo? É falar demais, desnecessariamente. E aí é primar por um elemento da escrita que é a concisão. O que é a concisão? Sou eu falar muito por meio de pouco. Então eu vou utilizar poucas palavras para poder passar uma mensagem mais clara e atingir melhor o objetivo que eu quero, né? E aí a gente tem algumas leis, né? Eu enumerei aqui 10 leis para vocês que vão nortear a nossa atividade, que a nossa atividade ao final desse vídeo aqui vai estar baseado nela. São 10 leis que regem a boa leitura ou a leitura de uma pessoa. Que leis são essas? Quando você escrever um texto, escreva sempre com palavras simples. Se é alguma palavra que você mesmo não conhece o significado, ou acha que aquela pessoa que vai ler o seu texto pode não entender, escreva com palavras mais simples. Outra coisa, escreva com palavras conhecidas, palavras que façam parte do repertório linguístico do seu interlocutor, sempre palavras que eles vão conseguir entender. E aí, já é a terceira dica, utilize palavras curtas, né? Palavras de 2, 3 sílabas. Evite palavras de sílabas muito grandes. Por quê? De muitas sílabas que fiquem muito grandes. Porque essas palavras muito grandes, elas são sempre mais difíceis de serem entendidas. E a leitura em si já é uma coisa que dá uma preguiça. Então, se você vai escrever um texto que tem muitas palavras, já vai dar a preguiça de quem vai ler você.
certo? Uma coisa que eu sempre falo em sala é: prefira a estrutura de oração sempre composta de sujeito, verbo e o complemento. Então eu vou falar: eu dou aula de português. Porque é sujeito, eu, dou é o verbo, aula de português é o complemento desse verbo. Então a mensagem fica clara, fica objetiva e fica direta. E assim fica mais fácil da outra pessoa entender. Outra coisa, evite as orações muito longas. Sabe como é que a gente evita essas orações muito longas? Evitando o gerúndio, por exemplo. Se você tira das orações o gerúndio, pensa comigo, sempre que você for colocar um gerúndio na sua escrita, coloca um ponto e começa de novo. Porque ao começar de novo a oração, você vai ter que fazer a retomada do sujeito e esse verbo agora vai virar um verbo conjugado. Ele não vai estar mais numa forma nominal, que é o gerúndio. Ele agora vai estar no tempo conjugado, que provavelmente vai ser o mesmo tempo verbal da oração anterior que você usou. Então, uma estratégia para não utilizar orações longas é você evitar gerúndio. Uma outra dica, que já é a nossa sexta: utilize palavras-chave. No vídeo anterior eu disse que os parágrafos precisam ser desenvolvidos a partir de palavras-chave, né? O que são essas palavras-chave? Substantivos concretos que dizem muito. Evite os substantivos abstratos. Nessa dica de você escrever os parágrafos mais curtos, privilegie aqueles substantivos que dizem mais, que são as palavras-chave do seu período. Outra coisa, evite redundância. O que é a famosa redundância? Pode ser, são os pleonasmos, subir para cima, entrar para dentro. É você falar duas vezes a mesma coisa. Então evite ser repetitivo com as mesmas palavras ou com palavras que querem dizer a mesma coisa. Evite. Se a informação que você vai dar não é uma informação que desenvolve aquela ideia, evite. Diga a mensagem apenas uma vez. Outra coisa, evite o excesso. Como que eu evito o excesso? Evitar o excesso é você evitar advérbios, evitar muitas vezes os adjetivos, evitar muitas vezes esses gerúndios, evitar muitas vezes o que, porque o que normalmente ele é pronome relativo, sempre retomando a informação anterior. Então, se eu evito usar esse que, eu vou evitar também desenvolver essa ideia de forma desnecessária ou de acrescentar ali informações que naquele momento não dizem muito no meu parágrafo. Então, isso é uma dica importante. Isso faz com que você corte os excessos do seu texto. Como nona dica, eu daria para você: utilize um vocabulário que tenha a ver com a ideia núcleo do seu parágrafo, né? O que quer dizer isso? Esse vocabulário precisa ser claro, precisa ser formal. No caso do direito, normalmente a gente utiliza a linguagem formal, né? Nos documentos, nos textos jurídicos, a gente utiliza a linguagem formal e a gente também vai utilizar essa linguagem clara. Então, o vocabulário claro, que é sempre aquilo que eu tenho dito desde o início: dizer mais com menos. Então, se eu vou dizer, por exemplo, o verbo fazer, ao invés de eu fazer a cama, fazer o trabalho, fazer a comida, posso trocar por um cozinhar, arrumar, estudar, escrever. Porque estes são verbos que podem substituir o verbo fazer e vão dizer muito mais do que se eu disser fiz o texto, fiz a cama, fiz a comida. Eles dizem de forma muito mais clara. Fica essa dica. E outra coisa, né, que resume tudo isso que eu disse aqui: parágrafos curtos. Parágrafos curtos são aqueles que você já deixa claro o tópico com os substantivos concretos aí que a gente disse antes, evita o gerúndio, evita o que, você coloca as palavras no lugar certo, porque você sempre vai escrever na forma sujeito, verbo e complemento, e ao escrever sujeito, verbo e complemento, coloca um ponto e começa novamente esse parágrafo, ok? Ficam essas dicas aí para você, porque depois isso vai te ajudar muito a ser mais claro no seu texto. A partir daí, o texto que vocês terão em mãos, ele vai falar de inteligibilidade. O que é inteligibilidade? Sou eu escrever de forma que a pessoa entenda melhor.
de forma que o meu interlocutor entenda melhor. E eu, como professora, acredito que se você obedecer essas dicas, se você colocá-las em prática, seguindo cada uma dessas dicas, ao escrever os seus parágrafos, que vão compor os seus textos, você também vai conseguir que o seu texto seja mais inteligível. Você vai conseguir que o seu texto seja mais claro e mais inteligível. Ah, e um pecado que às vezes ocorre muito na área do direito é você ser muito técnico, escrever numa linguagem muito técnica. O texto chama atenção para isso também. A linguagem técnica, ela é sim importante e ela sim deve ser obedecida. Porém, todas as vezes que eu puder substituir essa palavra técnica, dependendo do interlocutor com quem eu estou falando. Se essa linguagem técnica puder ser substituída por uma linguagem mais didática, mais comum, mais simples, mais usual, o meu interlocutor vai entender melhor a mensagem. Então, sobre linguagem técnica, é importante a gente prestar atenção com relação a isso também, ok? E aí, assim, eu vou deixar para vocês aqui agora a atividade, tá? Que tem a ver com isso tudo que eu disse aqui e que também está no texto que vocês vão ler. Qual que é a atividade? Vocês vão pegar 10 frases que estão lá tem muitos exemplos, e os exemplos estão todos escritos em linguagem jurídica, ok? Alguns deles têm muito que, tem muito gerúndio, tem o complemento que está fora do lugar, que está longe do verbo, tem o sujeito que está lá no final da oração. Então, são todos elementos que, como a gente viu aqui, vão dificultando cada vez mais o sentido da oração e o entendimento de cada um deles. Então, qual que é a atividade que a gente vai fazer? Eu vou deixar para vocês lá no grupo o número das orações, tá? Dessas dicas. Vou dizer para vocês vocês vão escolher 10 delas e vão reescrever para mim numa linguagem mais simples ou consertando os problemas que a gente tem nesse texto, ok? Essa atividade vai valer o nosso terceiro visto dessa etapa de isolamento social, ok? E eu vou dar o terceiro visto quando a gente retornar e eu puder ver essas atividades de vocês, para que vocês não fiquem me devolvendo as atividades por aqui, tá bom? Então, pegou direitinho aí a atividade? Do texto Como Obter Mais Clareza, a gente tem vários exemplos. Destes exemplos, eu quero que vocês peguem 10 e reescrevam com as palavras de vocês, deixando os períodos mais claros. Vocês vão ver que lá a gente tem período com uns N problemas. E o que eu quero é que vocês reescrevam esses parágrafos, tornando mais entendíveis pelas pessoas que vão ler vocês. Joia? E é o nosso terceiro visto da nossa terceira semana dessa quarentena aí que a gente está vivendo, ok? Qualquer dúvida, eu espero lá no grupo, tá? Para a gente poder conversar, para eu poder tirar as dúvidas de vocês. E desejo para vocês aí um bom período, né, um período tranquilo, que vocês cuidem da saúde emocional de vocês, que vocês se alimentem bem, na medida do possível se exercitem e não deixem essa paranoia toda que está acontecendo na nossa sociedade em geral afetar vocês de forma mais drástica, tá bom? Ok? A gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana.